Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 24 de março e nós vamos meditar em Provérbios 24, que nos fala sobre não ter inveja dos maus, sobre ter força nas lutas, sobre desfrutar a vida, sobre perdoar os inimigos e sobre trabalhar com dedicação. Então, nós estamos vendo os capítulos de Provérbios nesse mês em forma de pílulas. Terminamos ontem na pílula 230 e hoje a pílula 231 é: não inveje os maus, mas tema ao Senhor. O versículo 1 nos diz: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Versículo 2: pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Versículo 19: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. Versículo 20: pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Versículo 21: tema ao Senhor e ao rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes. Versículo 22: pois terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o rei podem causar? Nesses versículos nós vemos que não devemos ter inveja daqueles que prosperam praticando o mal, porque, como está escrito no versículo 20, não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Do que adianta ganhar tudo nessa vida e no final perecer no inferno? Há uma vida eterna, há um céu e um inferno. E há também uma vida de paz e de tranquilidade na hora do sono, e uma vida cheia de tribulações, angústias e preocupações em função dos enganos e das mentiras que os trapaceiros e os que planejam o mal cometem para prosperar. Outro dia, um traficante disse: no tráfico eu tinha muito dinheiro, mas todos os dias eu não dormia. Ficava preocupado de ver a casa invadida pela polícia até que um dia isso aconteceu. Fui preso, perdi tudo, mas depois reconstruí a minha vida, depois que conheci a Cristo na prisão, e hoje tenho o suficiente e vivo em paz. Portanto, você não sabe se aquele que prospera fazendo coisas erradas não carrega uma vida cheia de tribulação. Pílula 232: a sabedoria é a coisa principal. O versículo 3: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Precisamos ter sabedoria para fazer a construção, mas precisamos ter discernimento diário para todos os dias continuar fazendo a coisa certa, porque é com discernimento que ela se consolida. 4. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. 5. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Então, quem tem conhecimento sabe como resolver as diversas situações da vida. Quem tem conhecimento tem força para dar conta da vida. 6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Quantas vezes, na solução de um problema que não sabemos como resolver, preferimos fazer por nossa própria conta as tentativas de resolver aquele problema. Mas quando conversamos com conselheiros, com pessoas que têm conhecimento, que já passaram por aquela situação, podemos poupar muito tempo, podemos, com a experiência do próximo, sair de um problema com muita facilidade. 7. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. E 14. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Então, esses versículos nos ensinam a buscar conhecimentos. Leia bons livros, procure conhecimento, procure informação, procure estudar sempre. As pessoas bem-sucedidas têm uma característica. Todas elas dizem que elas
sempre estão lendo um livro, sempre estão aprendendo coisas novas e elas leem livros, não qualquer livro. Elas escolhem bons livros, livros que trazem informações que podem ser aplicadas na vida e que trazem diferença para que possam ter desenvolvimento, crescimento e para que possam aplicar nos seus relacionamentos para alcançarem o bem. Pílula 233, o mal cria intrigas. Versículo 8, quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. 9, a intriga do insensato é pecado e o zombador é detestado pelos homens. Fuja das pessoas que criam intrigas o tempo todo. Fuja das pessoas que vivem reclamando. Fuja das pessoas negativas que carregam sempre palavras ruins e pessimistas. Ande com pessoas otimistas, com pessoas que são gratas, com pessoas que agradecem a Deus pela vida, por aquilo que têm recebido, com pessoas que têm uma boa palavra de apoio para o crescimento e desenvolvimento. Fuja dos maus, porque os maus só trazem negatividade, problemas e intrigas. Fuja dos reclamões. Os reclamões só sabem fazer isso, reclamar e reclamar. Pílula 234. Se você se mostra fraco, você será fraco em tudo. O versículo 10 diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se no meio da dificuldade você para e fala: ah, eu não posso mais, então você permanecerá fraco. Mas se você busca sabedoria, busca informação, busca conselho, se a pedra estiver no seu caminho, ou você contorna, ou você escala e passa por cima, ou você compra equipamentos para dinamitar aquela pedra. Mas faça alguma coisa, não se mostre fraco. Procure uma solução. E se você não sabe como lidar com essa situação, converse com pessoas mais experientes, procure amigos, procure conselheiros, procure alguém que possa ajudá-lo. Talvez a pedra seja no seu casamento, fale com um conselheiro matrimonial, fale com o pastor, com o padre. Talvez o seu problema seja com relação à sua empresa. Converse com os gestores, administradores. Se você está com um problema de dívidas, converse com aquelas pessoas que têm educação financeira, planejamento financeiro. Veja como resolver a situação da melhor maneira. Pílula 235. Ajude as pessoas à sua volta. Versículo 11. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. 12. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Então aqui o versículo 11 nos dá uma ordem. Liberte os que estão sendo levados para a morte. As pessoas que estão sendo levadas para a morte são aquelas que não conhecem Jesus. Talvez você conheça Jesus e você está com a sua boca fechada. Abra a sua boca e diga para a pessoa que venha para Jesus. Isso vai libertar a pessoa da morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Ajude os que estão sendo perdidos. Mesmo que você diga que você não sabia, que você não percebeu, por acaso Deus não sabe que você pode fazer alguma coisa? Por acaso Deus não vai retribuir a você de acordo com aquilo que você fez? Então, a pílula 235 é ajude as pessoas à sua volta. Porque se você não ajuda, Deus sabe que você podia e não fez. E você será recompensado de acordo com aquilo que você faz. Se você se omitiu, você também receberá o castigo pela sua omissão. Pílula 236. Desfrute a vida dos momentos bons, de boa refeição, da sua família e tudo que você recebe de Deus. O versículo 13 diz: coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Então o mel fala sobre coisas agradáveis. Tem pessoas que vivem só para o trabalho e elas não desfrutam das bênçãos de Deus. Deus, ele criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. E Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou para nos ensinar a importância de desfrutar, de se deleitar com aquilo que você tem. Então, coma mel, meu filho. Em outras palavras, aproveite a doçura da vida.
Não fique olhando apenas para o lado negativo, para os desafios, para as dificuldades. Olhe as coisas boas que você tem ao seu redor, porque isso é bom. O favo é doce ao paladar. Quando você agradece, percebe as coisas boas que você tem e você desfruta disso, você aproveita melhor a vida. Não desperdice os seus dias na frente de uma tela de celular, consultando coisas quando você pode jogar bola com seu filho, levar a sua filha para brincar em um lugar. Você que é mãe, você pode brincar com a sua filha, com as bonecas, ajudá-la e participar das brincadeiras. Desfrute a vida, desfrute do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa. Tem casais nos dias de hoje que se encontram em um restaurante e cada um fica olhando para a tela do seu celular. É estranho. Desfrute aquele momento, solte o telefone celular. 237. O justo sempre triunfa no fim. Versículo 15. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Se você tem caminhado na justiça e na verdade, não se preocupe no dia da calamidade. Essa calamidade é provisória. O justo sempre triunfa no final. Deus vai encontrar um caminho e quando você olhar, você vai glorificar o nome dele. Você vai dizer: Deus é muito bom. E você vai ter mais uma experiência para contar da grandeza de Deus na sua vida. Se você é mau, não fique olhando o caminho do justo, porque ele sempre vai triunfar no fim. E se ele morrer aqui na terra, ele será exaltado com o corpo glorificado na glória. Pílula 238. Perdoe seus inimigos e deixe-os para o juízo de Deus. Versículo 17. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. 18. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Versículo 28. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. 29. Não diga: farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Em outras palavras, se alguém falou algo ruim a seu respeito ou lhe fez algum tipo de mal, não abra sua boca para testemunhar contra ele. Não use a boca para enganar a pessoa para se vingar. E também não diga: vou fazer com ele o que ele fez comigo, ele vai pagar. Deixe na mão de Deus. Quando você carrega esse espírito de vou me vingar, eu vou fazer com ele o que ele fez, muitas vezes leva muito tempo até você conseguir criar uma estratégia, uma forma de vingança. E todo aquele tempo que você vive carregando aquela pessoa no seu coração, são dias que você vai viver de maneira triste e mal. É melhor que você solte a pessoa e perdoe ela e avance na sua vida e nos seus caminhos. Portanto, a pílula 238 é: perdoe seus inimigos e deixe-os com Deus, porque Deus realizará o seu juízo e o juízo de Deus não falha. Pílula 239. Seja imparcial e justo nos julgamentos. Versículo 23. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. 24. Quem disser ao ímpio: você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. 25. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. 26. A resposta sincera é como o beijo nos lábios. Então, os versículos 23, 24, 25 e 26 nos falam a respeito de que agir com parcialidade não é bom. Devemos realizar o julgamento de forma justa. Os que são justos devem ser justos, e os que são maus devem ser considerados maus para receberem o castigo pelo mal que fazem. Agora, os que condenam o justo serão condenados. Mas a resposta sincera é a resposta verdadeira. Por fim, a pílula 240, cuide bem do que você tem e não seja preguiçoso. Versículo 27, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Então, o versículo 27 é uma recomendação a respeito de buscarmos pelo estudo, pelo nosso trabalho, as receitas e a condição para que possamos
constituir a nossa família. E o versículo 30 ao 34 nos dizem: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. 31, havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. 32, observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. 33, vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. 34, mas a pobreza lhe virá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Portanto, a pílula 240 é: cuide bem do que você tem, não seja preguiçoso, preste atenção naquilo que você está plantando, tenha objetivos e metas de vida para crescimento, desenvolvimento pessoal. Se você nunca pensou em desenvolver mais habilidades, é tempo de pensar em desenvolver mais habilidades. O preguiçoso não é aquele que não faz nada e não trabalha. Aquele que trabalha com a carteira em CLT, ganha pouco e vive reclamando da vida, dizendo: eu não posso comprar isso, eu não posso financiar aquilo, eu não posso fazer aquele outro, está no lugar errado. Se você não consegue, trabalhando todos os dias, de maneira honesta, encontrar formas de dar conta de uma vida melhor, então significa que você deve começar a procurar e estudar na internet o que eu posso fazer que pode me trazer uma renda melhor para que eu possa ter uma condição melhor, para que eu possa ajudar as pessoas da minha família e para que eu possa ser mais próspero e ter uma vida com mais formas de poder ajudar a obra e o reino de Deus. Coloque como propósito prosperar. Diga a Deus: eu não quero a riqueza pela riqueza, mas eu quero ter abundância. E o Senhor pode me ensinar o caminho para que eu seja uma pessoa abundante, para que eu possa transbordar na vida de outras pessoas. Transbordar significa ter para você mesmo, para sua família e ainda ter para ajudar aqueles que precisam. É muito melhor você viver na abundância do que na escassez, onde você precisa conter gastos e viver carregando a sua vida com dificuldades. Então, ore nesse propósito. Eu vou fazer uma oração hoje para que Deus abençoe a sua vida. Senhor Jesus, eu oro pela vida desse ouvinte que acompanhou essa meditação em Provérbios 24. Eu oro também por aqueles que acompanham constantemente a leitura de Provérbios 24 e que estão buscando prosperar. Eu peço que o Senhor visite essa pessoa que acompanha sempre o canal e que fica meditando nesses textos e pensando: como que a prosperidade acontece? Eu peço que o Senhor abra a mente dessa pessoa e que ela entenda, que o Senhor mostre para ela mesma, pela revelação do Teu Espírito Santo, como que a prosperidade acontece. Eu peço que o Senhor abra as portas que estão fechadas. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7, está escrito que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, mas a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. E se a pessoa ficou, glórias a Deus, em uma situação de desemprego e sem saber por que isso aconteceu, que você entenda que uma porta fechada representa portas novas, que Deus está abrindo para a sua vida porque Ele quer mudar você e elevar o seu nível para outros e novos caminhos. Eu peço que o Senhor se revele para cada pessoa que escutou esse vídeo até aqui e que o Senhor derrame a revelação do teu Espírito para que essa pessoa seja renovada com a graça e que essa pessoa avance e prospere abundantemente para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não só no campo material, mas primeiramente no campo espiritual. Recebam a presença do Espírito Santo, recebam a sabedoria do Senhor, recebam a inteligência e o entendimento para enxergar o que vocês ainda não veem. Recebam a visão que vem do alto dos céus, para que vocês entendam e reconheçam os caminhos do Senhor para a vida de vocês, que são caminhos mais altos e que são caminhos melhores, para que vocês prosperem, enriqueçam espiritualmente, na família, como pais, como mães, como pessoas que seguem o reino de Deus,
como professores que podem ensinar outras pessoas a seguirem o reino de Deus e como pessoas que geram frutos nessa terra para a glória do Senhor, hoje e sempre, em todo lugar na terra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, receba a graça e a paz de Jesus eternamente, mantenha-se firme com Ele sempre. Amém.